aqui a igreja outra, a igreja que permanece em pé. Meus amados, a paz do Senhor. Amém. Agora que podeis sentar, meus queridos. Muito obrigado pela recepção. Vamos abrir a palavra do Senhor no capítulo 23 do segundo livro dos Reis, capítulo 23. Nós vamos ler alguns versículos. No livro dos Reis, capítulo 23, extremamente conhecida a história deste irmão que nós vamos meditar um pouquinho nesta noite. Amém, amados? Podemos ler? Diz assim: Então o rei ordenou, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, desde o mais pequeno até o maior. E leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do conselho que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna, e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor, e guardarem os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto que estavam escritas naquele livro, e todo o povo esteve com este concerto. E o rei mandou ao sumo sacerdote Uquias, e aos sacerdotes da segunda ordem, e aos guardas do umbral da porta, que se tirassem do templo do Senhor todos os vasos que se tinham feito para Baal, e para o bosque, e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque para fora de Jerusalém, até o ribeiro de Cedron, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron, e os desfez em pó, e lançou o seu pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. Também derribou as casas dos rapazes escandalosos que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. E a todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá, e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam, desde Geba até Berseba, e derribou os altos das portas que estavam à entrada da porta de Josué, o chefe da cidade, e que estavam à mão esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães asmos no meio de seus irmãos. Também profanou a Tofete, que estavam vários filhos de Inom, para que ninguém fizesse passar a seu filho ou sua filha pelo fogo a Moloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham destinado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natameleque, o eunuco, que estava no recinto, e os carros do sol queimou a fogo. Também o rei derribou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acás, os quais fizeram os reis de Judá, como também o rei derribou os altares que fizera Manassés nos seus atos na casa do Senhor. E esmigalhados os tirou dali, e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte de Masite, os quais edificara Salomão, rei de Judá, a Asmarote, a abominação dos Sidonos, e a Quemon,
Moabitas e a Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente quebrou as estátuas e cortou os bosques e encheu o lugar com ossos de homem. Amém. Um dos maiores avivamentos que já existiu na história do povo do Senhor é o avivamento que Deus trouxe na época do reinado do rei Josias. Josias, o 16º rei de Judá, bisneto de Ezequias, filho de Amon, que durante 31 anos reinou na casa do Senhor. Começou a reinar com 8 anos, devido à morte precoce do seu pai, dentro da casa real. E quando estava na idade já um tanto quanto adulta ou madura, ele resolveu buscar os caminhos do Senhor. Ele viu a necessidade de uma mudança. Josias herdou um trono destituído da glória de Deus, problemático, tinha tudo para ser um rapaz que guardasse traumas complexos, ira, revolta, sentimento de vingança pelo que tinha acontecido com o seu pai. Mas aos 20 anos de idade, sendo ainda um jovem, ele viu a necessidade de levar o povo à conduta correta de servir ao Senhor Deus do seu bisavô Ezequias. Provavelmente ouviu alguns anciãos mais antigos contarem o que o Senhor fez a seu bisavô Ezequias. Também pode ter ouvido falar sobre o seu avô Manassés, o que Deus fez após a sua oração de reconhecimento da gravidade das suas falhas diante do Senhor, e colocou no seu coração uma mudança. Formou uma força-tarefa no reinado e começou a fazer uma faxina dentro da casa do Senhor. Como nós acabamos de ler, tudo o que profanava o templo e tirava a glória de Deus, ou a centralidade da glória de Deus, acontecia em Judá. Aquele belo templo construído por Salomão, dado por Deus a Davi o desejo daquela casa de oração, agora não tinha mais a realidade da sua construção. Ali eram cultuados deuses estranhos, perversos, da mais chula posição possível que pudesse trazer ao povo, pelo mau governo de alguns reis que, para estarem bem politicamente ao sistema mundial da época, por medo da Síria, por medo da Babilônia, optaram em esquecer um pouco a Deus e permitir que coisas abomináveis acontecessem dentro do templo, da casa do Senhor. Por isso, as coisas iam de mal a pior no reinado em Judá. Problemas familiares, situações difíceis, muito difíceis aconteciam. Quando o Senhor é tirado da centralidade da nossa vida e nós permitimos que o que desagrada ao Senhor faça parte do nosso dia a dia, as consequências chegam. E as consequências são as piores possíveis. Por isso nós precisamos guardar a nossa comunhão com o Senhor, independente do que possa estar acontecendo em volta de nós, das ofertas que o diabo possa nos fazer. Guardar a comunhão com Deus, por mais que isso possa trazer dificuldades, provas, discriminações e outras mais consequências que não são bacanas de serem vividas, é melhor ficar com Deus, porque sempre, a hora que nós não suportarmos mais, o socorro do céu vem e o nome do Senhor é glorificado na nossa vida. Amém. Então aconteceu isso. Mas Josias, ele foi corajoso, destemido e optou em obedecer ao Senhor. E ele acreditou numa mudança.
falhas que nos separam do Senhor, mas que, porém, nós iniciamos esse culto dizendo que não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus, porque Jesus nos libertou da acusação dos nossos pecados. Mas quando as lutas estão difíceis em torno de nós, nós não enxergamos uma expectativa de mudança. E muitas vezes passamos a nos conformarmos com a história e achamos que isto não tem mais solução. Josias tinha tudo para se conformar, para ficar bem com a Babilônia, mas ele optou em acreditar que o Senhor Deus poderia mudar aquilo. Abraão alcançou uma grande vitória, que foi o seu filho Isaque. E quando Paulo aos Romanos vai testemunhar aos irmãos sobre como é bom viver justificados pela fé da salvação em Cristo Jesus, e ele usa o exemplo de Abraão, ele diz que Abraão creu na promessa e foi ordenado de forma irrevogável por Deus, ou seja, foi imputado a ele como justiça divina que aquela promessa iria acontecer. E Abraão creu o suficiente até no momento que Deus pediu o seu único filho Isaque, que o mesmo Deus que tinha dado Isaque seria poderoso para fazê-lo ressuscitar dos mortos. Por isso ele tomou a iniciativa de servir ao Senhor. Servir ao Senhor muitas vezes é renúncia, é acreditar no impossível, é ser contraditório com tudo que está em torno de nós, é viver aparentemente uma utopia, uma história utópica, surreal, mas aqueles que confiam no Senhor, Isaías diz que eles renovam as suas forças, sobem como águias, caminham e não se cansam, porque sabem no Deus que serve, que Ele é poderoso em fazer acontecer o desejo do coração. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Eu poderia dizer a você, minha querida, lá no fundo, levante a sua mãozinha, por gentileza. Eu poderia dizer a você, com todo respeito, que se o seu travesseiro conversasse aqui conosco, nós nos sentiríamos constrangidos em te ajudar um pouco mais, porque o seu travesseiro, só o Senhor que conhece as muitas indagações, perguntas, só o Senhor que conhece como você tem um vazio dentro de si, e que por mais que você questione Ele, e já fazem quase uma década que você tem questionado ao Senhor, Ele parece imune, ou parece que não está se importando muito contigo. Então há uma guerra travada, no sentido espiritual, de crer, de não crer, e de perguntar ao Senhor por quê. Parece que há uma tarja na sua testa que te distingue dos demais. Mas Deus manda eu te dizer esta noite que Ele conhece as angústias do teu travesseiro, que Ele conhece os vazios do teu coração. Ele manda eu dizer a ti que as misericórdias dele são a causa de não sermos consumidos, e Ele manda dizer a ti que Ele consegue te entender, porque em alguns momentos parece que ninguém consegue te entender, e parece que ao mesmo tempo todos estão olhando para você e com o dedo fazendo uma pergunta ou questionando uma história. Mas esta noite o Senhor Jeová manda eu dizer a ti que Ele vai pôr um ponto final nas tuas interrogações, que Ele vai preencher o vazio do teu coração, que Ele vai te fazer entender, Ele vai te fazer entender que tanto quanto as demais, tu és também bem amada por Ele, e o nome dele será glorificado na tua vida de uma forma extraordinária, e tu dirás que meu Senhor Deus é o Deus de coisas grandes. Canta com graça. A misericórdia do Senhor é quem está aqui. Grande é só o Senhor dos Exércitos. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor.
Josias, como acreditou na promessa, ele tomou uma iniciativa. A situação era difícil, os altares a deuses estranhos, o lixo dentro da casa do Senhor, o desrespeito às normas da lei, as várias escalas, inclusive, de louvor e de adoração ao Senhor, a celebração da Páscoa, ou seja, não lembravam-se mais do que Deus fizera a eles, não era mais algo comum entre eles, mas Josias tomou a iniciativa de acreditar na palavra de Deus e fazer uma limpeza no templo. Quando ele dá ordem a Hilquias, o sumo sacerdote, e a cada um dos chefes responsáveis pelos departamentos de carpintaria, de limpeza, se o irmão ler o capítulo 22 vai entender a beleza deste texto, e ele manda o dinheiro da oferta ser empregado para a limpeza daquele templo. Eles começam a tirar os altares, talvez um pedacinho de madeira da casa do Senhor consagrada, há muita poeira, o lixo pela não utilização do templo, ou até mesmo pela falta de postura, de comportamento que os que traziam os sacrifícios tinham ali na casa do Senhor. Então, quem sabe, pedaços de incenso, restos de animais e outras coisas mais, de filhos que poderiam ter sido sacrificados ali, a Inom, e outras coisas mais que poderiam ter dentro da casa do Senhor, começam a ser mexidas, retiradas, para que fosse limpa a casa do Senhor. E para surpresa deles, eles descobrem ali o livro da lei, o Pentateuco, a Bíblia, a palavra de Deus, talvez alguns pergaminhos das mensagens de Isaías ditas ao seu bisavô Ezequias. E quando Hilquias leva ao rei esta palavra e ele confronta a palavra de Deus, ele vê que tudo estava errado e que precisavam tomar uma medida drástica de mudança para que Deus pudesse abençoá-los novamente. E eles precisavam verdadeiramente voltar a celebrar na casa do Senhor o que Deus tinha como ordem ao povo de Israel. A Bíblia estava perdida, o livro da lei, a bússola, onde os mandamentos dados por Deus a Moisés estavam ali, escritos para serem obedecidos. Quando ele bate os seus olhos e descobre as falhas, ele permite ser confrontado e reconhece a necessidade de mudança. A verdade estava escondida no templo. Às vezes, muitas verdades ficam escondidas lá no profundo do nosso coração. E Paulo disse que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E a arca, o lugar maciço da presença do Senhor, o símbolo da aliança, nós podemos dizer que é o nosso coração, porque o sábio Salomão diz que sobre tudo que nós devemos guardar em primeiro lugar o nosso coração, porque dele se procedem as fontes ou as saídas para a vida. Quando nós achamos a palavra de Deus dentro de nós achamos uma verdade, e esta verdade ela exige mudanças radicais. Josias viu que eles precisavam voltar à origem, que eles precisavam renunciar, que eles precisavam arrependerem-se. E arrependimento é uma mudança de atitude, uma mudança comportamental verdadeira e que deve ser genuína. E eu fui aqui, o rapaz que me antecedeu, ele falou sobre João Batista, que falou sobre o arrependimento. E quando nós nos arrependemos verdadeiramente,
nós mudamos a nossa conduta, nós voltamos às convicções corretas, ou nós mudamos as nossas convicções para convicções corretas e exatas. E Josias, quando confrontado pela palavra do Senhor, ele quis uma mudança na vida dele, mas ele quis também uma mudança em volta dele. Ele não foi egoísta, egocêntrico. Ele quis a bênção de Deus sobre a vida dele, sobre a família dele, sobre a casa dele, mas também sobre todo o reinado onde ele estava sendo colocado pelo Senhor. Então, uma verdadeira mudança de propósitos, voltaram à origem das coisas. Josias não pensou nos privilégios que a sua posição poderia trazer. Josias não pensou no que os outros poderiam falar a respeito dele, sobre aquela decisão bem radical que ele estava tomando. Não. Josias pensou única e exclusivamente em servir melhor ao Senhor e em ver Deus agindo novamente naquele povo e fazer a vontade do Senhor 100% acontecer na vida e na história de Judá. Para tudo que nós vamos fazer, nós precisamos ser determinados. E para tudo que nós vamos fazer, nós precisamos sempre ter consciência das consequências das nossas atitudes. E Josias, ele tinha consciência disso, de que aquela mudança implicaria em renúncia, em quebra de protocolo, talvez de paradigmas, em mudança de projetos, de propósitos no coração. Josias foi convicto de que ele poderia sofrer represálias, ele poderia não ser bem compreendido com o povo, ele poderia inclusive morrer por tentar fazer a vontade do Senhor. Quem sabe ele tinha ouvido dizer, como a história especula, quem sabe ele tinha ouvido dizer que o seu avô Manassés tinha mandado cortar Isaías no meio, porque Isaías falou a verdade. Mas Josias não pensou nas consequências ruins que a sua atitude de servir melhor a Deus poderia trazer. Ele pensou em servir e obedecer a Deus, porque ele creu na misericórdia, no perdão e numa mudança de Deus na vida dele. Às vezes nós não somos abençoados, ou muitas vezes ficamos à mercê, à deriva de situações constrangedoras, porque nós não pensamos em nós pensamos no que os outros vão dizer a nosso respeito, no que pode acontecer. Não acreditamos que servimos a um Deus Todo-Poderoso, que foi ontem, é hoje e será eternamente, e que se uma porta se fechar, Ele é a porta, Ele abre duas no outro dia. Não acreditamos que Ele é quem nos protege, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque aos anjos do Senhor é dado ordem para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Nós não lembramos que Davi disse, sendo perseguido, fugindo de uma posição para dele, ele disse: Senhor, os meus inimigos têm se multiplicado, mas em paz deitarei e dormirei, porque
um movimento especial de purificação no seu sangue, que tem tanto quanto de sujeira, que circula de uma forma muito lenta às vezes. E o mais interessante, o Senhor me diz que está fazendo uma grande obra dentro da sua cabeça hoje. Deus não está me dizendo que você sente dor de cabeça, mas também não está me dizendo que você não sente. Ele está me dizendo que as veias aqui nesta região, elas ficam às vezes obstruídas e te trazem um mal-estar na cabeça. Nesta região aqui também, às vezes te trazem peso. E em alguns dias parece que você está mais branca do que esta sua blusa branca, porque o sangue não circula corretamente, ele é fraco, ele não tem a quantidade necessária de vitaminas e componentes que são necessários para a vitalidade. Mas nesta noite o Senhor manda dizer a ti que Ele abre as comportas do céu com cura. Você vai sentir o teu organismo mudado, não vai ter mais sensação de tontura, de mal-estar na cabeça, nem mesmo fraqueza e moleza, porque é uma coisa fora do comum, porque Deus está fazendo uma grande obra como neurologista, e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Recebe cura aí no nome de Jesus Cristo. Irmãos, nós precisamos servir ao Senhor 100%. Sabe o que Josias fez? Ele entrou dentro da casa do Senhor, deu ordem a Hilquias, e ele mostrou, através de atitudes, que ele tinha sido transformado e que estava apto para passar por um grande avivamento, que durou somente 5 anos em Judá. Não importa, mas houve. Josias foi destruindo tudo. Os altares que tinham lá, aos supostos deuses, e que tiravam a centralidade de Deus. Às vezes, nós mesmos criamos altares dentro de nós, do nosso eu, dos nossos pensamentos, que são os nossos achismos. Moço, você está de terno preto, camisa preta, tudo preto aí, moreno na ponta. Levante a sua mão por gentileza. Muito bem. Eu não vou te expor ao ridículo, porque Deus não faz isso. A forma de expressão que eu usar é até para descontrair um pouco. Até quando, como Jonas, vais tentar fugir do Senhor? Até quando vais achar que Deus não tem um projeto específico contigo? Ou até quando tu vais abafar dentro de você mesmo um desejo de servir ou de chegar mais perto do Senhor? Me perdoe, por traumas, decepções que já pode ter sofrido, ou por preocupações em estabelecer-se, e você não está errado. Só que Deus está dizendo ao meu coração que Ele tem sede em realizar um grande projeto na sua vida, e que o Espírito do Senhor Jeová procura lugar. Ele acha sim lugar, mas ele é abafado. Eu não estou dizendo que você não dá lugar porque tem um pecado, porque isso Deus não faz, expor as pessoas. Eu estou dizendo que você foge por temores, por estar envolvido em tentar resolver a sua vida para amanhã. Chegou numa idade em que precisa se estabelecer para amanhã. Mas Deus está dizendo a mim que Ele precisa de você na obra do Senhor, que Ele precisa da sua voz, que Ele precisa da sua inteligência, que Ele precisa esta necessidade que às vezes você tem e não consegue explicar para você, de orar ou de questionar com o Senhor, ou até mesmo de se esconder. São as formas do Espírito de ir te acuando para você chegar perto dele. Mas quando parece que você vai tocar, ou ele vai conseguir te tocar, você dá um recuo para trás e diz: não, Deus, não, é muito difícil. Mas hoje o Senhor te abre uma porta, uma oportunidade de você mergulhar e deixar Ele realizar um grande projeto, e o nome do Senhor ser glorificado na tua vida de uma
Deus conhece todas as suas atividades, até mesmo elas às vezes podem atropelar em algum momento o tempo. O Senhor só precisa que você tome uma iniciativa, porque grande é o projeto do Senhor Deus na sua história. E a necessidade de uma entrega para que Deus realize a obra dele. Amém. Josias, ele foi destruindo as coisas que eram necessárias. Nós queremos ser avivados, nós queremos comunhão mais próxima. Às vezes nós cantamos muito alto: Jesus é a aliança entre você e Deus, entre você e Deus. Nós lembramos dessa aliança conquistada a preço de sangue na cruz do Calvário. Mas nós não queremos mudar as nossas atitudes. Josias foi avivado porque houve um arrependimento verdadeiro. Ele reformulou a casa do Senhor, conduziu o povo a voltar a Deus, renovou a aliança, não pensou só em si, não pensou nas consequências, colocou Deus em primeiro lugar, convocou todo o povo sem exceção alguma, não discriminou ninguém. Foi a atitude linda que tomou, mas a mais bonita foi ele mostrar com atitudes que o arrependimento tinha sido genuíno. Aqueles altares não ficariam mais dentro da casa do Senhor. Os